e esse ano a gente tinha que encerrar essa conferência fazendo essa homenagem ao Thomas Farkas. O Thomas Farkas, que é o autor da foto que a gente estampa nos materiais gráficos desse ano do festival. Essa é uma foto dele dos anos 40, sobre o qual o Rubens vai nos contar um pouco mais daqui a pouco. A gente está fazendo uma pequena retrospectiva do Thomas Farkas, a gente está passando os 4 filmes que ele dirigiu, um que ele, na verdade, co-dirigiu com o Ricardo Dias, e 2 retratos dele, um feito pelo Walter Lima Jr., outro feito pelo Lauro Escorel. E convido todos a ficarem atentos durante esse ano, a gente vai ter dentro do evento maior, que tem o chapéu de Viva Thomas Farkas, também aqui em São Paulo, mais exposições, mais projeções de filmes, mostras de filmes mais extensas, e a gente está, de certa maneira, dando um pontapé inicial muito modestamente. A gente achou que não podia deixar, não é tudo verdade, de fazer isso, de prestar essa homenagem ao Thomas, que foi muito importante para o documentário brasileiro e muito importante na história do É Tudo Verdade, no começo da trajetória do É Tudo Verdade. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês todos. Eu quero só agradecer também a Maria Dora Mourão, que vai coordenar essa mesa, presidenta, ou diretora-geral da Cinemateca Brasileira. Agora, muito bom a gente estar de volta, ter a Cinemateca aqui em plena atividade, muito cheia, muito diferente daquilo que a experiência turística que a gente teve há alguns anos. Então, para a gente é um privilégio estar de volta à Cinemateca com a conferência, com o festival, e ter a parceria com a Dora, que iniciou comigo essa conferência há 21 anos. É sempre bom tê-la de novo aqui ao Leme. Então, Dora, boa condução a vocês todos, meus queridos. A Dora vai apresentar a mesa e eu fico aqui assistindo com vocês. Obrigado, vocês são. Obrigada, Amir. Vamos subir, ocupar os lugares. Boa tarde. É muito bom ter vocês aqui nessa última mesa da Conferência Internacional de Documentário, como a Amir disse, conferência que eu acompanho desde a primeira, porque durante 11 anos eu, de uma certa maneira, ajudei a organizar, estive à frente, produzi e tudo mais, e aí ela tomou vida própria dentro do festival, e o festival agora que toca a conferência, mas obviamente que no momento em que estamos de volta aqui à Cinemateca, ter a conferência na Cinemateca, assim como ter o É Tudo Verdade na Cinemateca, é algo que para nós é muito importante. Estava prevista a vinda do Walter Lima Júnior, não sei se vocês foram avisados, ele teve um problema e não poderá comparecer. Então, estamos com Eduardo Escorel, Jorge Bodansky, Rubens Fernando Júnior, para falar de Thomas Farkas, uma homenagem ao Thomas Farkas. Eles vão falar do Thomas Farkas, eu não preciso falar, eu vou só dar uma coordenada. No entanto, é importante dizer que o Thomas, além dele ter sido meu colega na ECA USP, porque ele foi professor do departamento de jornalismo, enquanto eu no departamento de cinema, rádio e TV, uma pessoa muito próxima, porque ele foi durante muito tempo presidente do Conselho Consultivo da Cinemateca Brasileira. Esse Conselho Consultivo era um conselho muito forte. Até o ano de 2013, era um conselho que, na verdade, discutia as atividades, a política da Cinemateca. O conselho era tão forte que era ele que definia a direção da Cinemateca. A Cinemateca, desde a década de 80, é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura,
O conselho era um conselho consultivo, mas era formado por representantes da sociedade civil, pessoas bastante representativas, com secretário de Cultura Municipal, secretário de Cultura Estadual e o Ministério da Cultura sentados também nesse conselho. Então, ele era um conselho consultivo, mas, ao mesmo tempo, ele era um conselho que decidia coisas. E o Thomas foi presidente desse conselho durante muito tempo. Na verdade, agora, num tom assim mais pessoal, eu vim para esse conselho a convite da Maria Rita Galvão. Estando no conselho, me pediram para ir para a Sociedade Amigos da Cinemateca, que é uma associação que acompanha a Cinemateca desde a década de 60. Hoje, quem está gerenciando, administrando a Cinemateca é a SAC, a Sociedade Amigos da Cinemateca, através de um contrato de gestão assinado com o Ministério da Cultura. Então, estando no Conselho Consultivo, me convidaram para ir para a SAC ao mesmo tempo. Eu fiquei meio assim, porque era um momento de tínhamos problemas e tal, e o Thomas me pediu, me convenceu a ir para a SAC. Então, toda a minha trajetória na SAC, que acaba desaguando agora na diretoria-geral da Cinemateca, de uma certa maneira, teve a mão do Thomas. Então, eu agradeço, porque eu acho que é um trabalho importante, independente, enfim, da minha pessoa. É um trabalho importante, é algo fundamental para a cultura brasileira, para a história do país, toda essa questão da preservação da memória, da difusão da memória, e, enfim, todo esse trabalho que a Cinemateca faz. Então, um pouco só para dizer para vocês qual era a minha relação com o Thomas, além de amizade, além, enfim, de uma série de outras questões pessoais, ele era uma pessoa realmente muito especial, muito especial. E vídeo que ele fez pelo cinema brasileiro, pelo documentário brasileiro, né? Enfim, uma pessoa sempre muito presente, muito disposta, muito disponível, e com as condições que ele tinha, condições financeiras, ele sempre foi uma pessoa que apoiou muito. Bom, veja a Caravana Farcas, por exemplo, que era uma coisa bastante, digamos, não era fazer a Caravana Farcas, assim, foi uma produção, assim, de alto luxo e nada disso, mas foi uma intervenção super importante na história do Brasil, principalmente a região Nordeste, e que ele falou, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, vamos fazer isso. E na época, enfim, que eu lembro, não sei se teve algum apoio público na Caravana Farcas, mas eu acho que não teve. Acho que era uma coisa realmente de uma intenção pessoal. Enfim, uma pessoa muito engajada na cultura deste país e muito disposta realmente a desenvolver um trabalho que é histórico e vai continuar sendo. Bom, da minha parte, só queria fazer esses poucos comentários e começar já a passar a palavra para os nossos convidados, que eu agradeço imensamente a presença deles aqui na Cinemateca, pessoas, enfim, como Rubens Fernandes, colega da FAAP, diretor da Faculdade de Comunicação da FAAP e fotógrafo, quer dizer, um fotógrafo de muita representatividade na área da fotografia no Brasil. Do meu lado está o Jorge Bodansky, que também foi professor da ECA, algumas décadas atrás, e foi meu professor, porque eu entrei na ECA como aluna em 67, e aí o Jorge foi meu professor.
E não preciso dizer muito sobre a trajetória do Jorge Bodansky, além, enfim, só chamar atenção para os filmes que ele realizou e, bom, e Iracema é indiscutível, né? E Eduardo Escorel, o que eu acho fantástico no Eduardo Escorel, além de ele ser diretor de filmes, além dele ser um escritor de livros, ele é um dos melhores montadores da história do cinema brasileiro. E como eu venho da área da montagem, então, para mim, Eduardo Escorel realmente é algo muito significativo. E se eu falei que Thomas Farkas era especial, todos aqui são especiais, mas o montador Eduardo Escorel, ele é fora da curva. Só basta, enfim, só lembrar aqui de alguns filmes que ele montou, meu Deus do céu, né? Macunaíma, Terra em Transe, Cabra Marcada para Morrer, enfim. Acho que é. Não, eu não, você exagerou, eu não. Eu só estou lendo aqui aquilo que escreveram. Tudo que você fez, Padre a Moça, São Bernardo, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, além dos filmes que ele dirigiu. Então, de fato, acho que nós estamos aqui com 3 pessoas muito importantes, no sentido de que são pessoas que fazem parte da nossa cultura e que têm um pensamento e que têm muito a nos dizer. Então, começaria... Você, Eduardo? Daqui para lá? Não? Jorge, de lá para cá? Então, vamos lá. Jorge. Boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, poder falar sobre o Thomas. Eu não sei nem por onde começar, porque eu conheço o Thomas de casa, né? Porque a minha avó madrasta parece que dividiu uma casa com a avó madrasta do Thomas. Então, o nome Farkas sempre foi muito citado na minha família, na minha juventude. E você falou, né, que é uma pessoa especial. Ele é especial porque a cada encontro com Thomas era um momento especial. E particularmente, a generosidade dele. Quando voltei para o Brasil da Alemanha, fui convidado pelo Rudá de Andrade para fazer parte da equipe de professores do início da ECA. Então, nós fomos colegas nesse período. E o Thomas viu que eu estava começando a experimentar coisas com o Super 8, e aí ele disse, olha, eu conheço o gerente da Kodak, e se você quiser, eu posso fazer uma indicação para você fazer um estágio de Super 8 em Rochester, nos Estados Unidos. Ele era assim, quer dizer, ele oferecia tudo que ele tinha e não tinha, né? Mão aberta total. Você falou também que não tinha recursos públicos. Tudo ele fazia, não fazia alarde disso, né? Não economizava, pagava bem as pessoas, não discutia a questão financeira, né? Nunca me lembro de alguém ter reclamado, o Thomas não me pagou pouco, não sei o quê. Isso não era assunto para ele. Ele resolvia isso sem alarde, sem cobranças, né? E nesse período, do final dos anos 60, a casa do Thomas era como se fosse, assim, para mim, um templo, porque ele tinha um equipamento preciosíssimo em 16mm e tinha o famoso Nagra, né? Ele tinha até mais de um Nagra, e a existência de uma câmera 16mm que trabalhava em sincronismo com o som era uma coisa muito importante naquele tempo e muito rara. Pouca gente tinha isso, não sei se outros tinham também. Então, para mim, era assim um playground, aquele porão do Farkas com aqueles instrumentos todos. Eu ficava assim fascinado. E o Thomas tinha paciência, explicava, mostrava, tinha prazer em compartilhar esse equipamento. Quando, junto com o Hermano Pena, a gente foi fazer um trabalho sobre o mito do divino em Pirinópolis, ele emprestou a câmera 16, emprestou o Nagra e nos deu latas de filme preto e branco. Assim, sem cobrar nada, sem pedir nada. Nós também não sabíamos o que íamos fazer. Nós tínhamos a ideia de um registro, mas o Thomas era assim, pega aqui e leva, né? Então,
Era incrível isso, né? Ter a existência desse equipamento disponível. Quando eu fiz o meu primeiro trabalho também com o Hermano Pena, Caminhos de Valdereza, a primeira tentativa de um docudrama, ele deu o negativo, né? Eu não tinha dinheiro nenhum, já tinha uma câmera 16, tinha um Uber, mas era só chegar por fax, não precisava explicar, não precisava contar história nenhuma. Ele chegava e dava, não, isso é seu, e não cobrava nada, me devolve, eu quero ver teu filme. Isso não existia. E esse porão do Farcas era quase como se fosse um templo. A gente encontrava as pessoas, Afonso Beato também, naquele período, era fascinado por esse equipamento. E a gente ficava ali olhando o equipamento, limpando e aprendendo. E o Thomas curtia muito essa parte técnica também. Ele tinha paciência, explicava tudo. Então, a minha vivência com o Farcas está mais, vamos dizer, nesse aspecto pessoal de generosidade. Eu era muito novo, estava começando tudo. E tudo que eu pedia, tudo que eu precisava, ele disponibilizava, né? Sem questionar, sem cobrar. Na ECA, naquele momento, era muito confuso. O Rudá de Andrade era o diretor, momento político 68, momento político muito barra pesada, Jean-Claude foi professor também nesse período. A gente não sabia até onde a gente podia ir ou não ir, né? Até que finalmente expulsaram o Rudá de Andrade e a equipe dos professores convidados por ele saíram também. Os outros voltaram, mas eu não voltei depois. Nesse período eu já estava trabalhando como fotógrafo e trabalhava numa agência junto com o Fernando Lemos, chamado Maitiri, e fizemos, acho que foi organizado pelo Fernando Lemos, uma das primeiras exposições de fotografia em São Paulo em uma galeria de arte, chamado Astreia. Aí tinha o Fernando Lemos, Jorge Torok e eu. E fizemos ampliações, eu mesmo fiz as minhas ampliações, e expomos nessa galeria, acho que era na Barão de Itapetininga, uma galeria de prestígio, mas que também eu acho que foi a primeira vez que a galeria exibiu fotos. E o Thomas foi lá no dia da estreia e foi extremamente generoso, porque naquele período ninguém comprava fotografia em galeria, não existia isso. Aí o Thomas chegou ao seguinte: olha, eu vou ficar com uma foto de cada um de vocês e vou dar um crédito na fotótica em troca, né? Imagina, ter um crédito na fotótica era o sonho de qualquer fotógrafo, né? Eu fiquei feliz da vida. Eu toquei por um tripé alemão muito bonito e a foto que ele escolheu minha é uma foto de Nordeste, um monte de casinhas assim, e ele colocou essa foto atrás da escrivania do escritório dele na fotótica. Então tem muitas entrevistas com ele com essa foto atrás, né? E a minha foto, acho que até hoje deve estar lá em algum lugar, né? Eu não sei o que eu poderia dizer mais, que eu fiz a câmera para alguns filmes, né? O filme do Eduardo Escorel, eu fiz a câmera no Nordeste, a inauguração da estátua do Padre Cícero, trabalhei também no sítio de Pica-Pau Amarelo com o Geraldo Sarno, fui um dos câmeras, né? Trabalhei com o Sérgio Muniz também, dentro do projeto da Caravana Farcas. E era amigo dele, a gente se encontrava constantemente em mostras na Bahia, e mais no final da vida dele, em Paraty. Eu tinha um veleiro lá perto, a gente algumas vezes tomou café junto em Paraty. Ele era amigão, né? Só posso dizer isso, do Farcas. Ele estava aí, né? Para te escutar, para ajudar na medida do possível, né? Era uma coisa assim que fora de série dentro do ambiente competitivo do cinema, né? Não tinha competição, né? Ele fazia isso literalmente por amor à arte, pelo prazer de poder colaborar. E eu acho que ele foi pioneiro também nesse sentido de introduzir o 16 e o Nagra dentro, vamos dizer, da estrutura do documentário do cinema brasileiro. Começou com ele, né? Antes, acho que o Lauro pode até falar, o primeiro Nagra que veio ao Brasil foi pelo Arne Suxdorf, não é, Lauro? Lauro, não, desculpa, Eduardo. Não sei se foi o primeiro. Mas foi o momento que o Nagra chegou. Sempre. Mas foi um dos primeiros, certamente.
E então, para mim, o Nagra era assim, uma coisa assim, excepcional, só poder olhar um Nagra, ainda mais manipular e usar. Né? Mas depois eu posso contar mais histórias, né? Acho que vocês têm coisas mais precisas para falar do que eu. Né? Depois eu volto. Obrigado. Obrigada, Jorge. Na sequência, Rubens. Boa tarde. Pode projetar a primeira imagem, por favor? Isso. Eu preparei um conjunto de imagens e um roteiro. Né? Não sou assim, não tenho muitas facilidades assim para correr um texto sem um certo roteiro. Né? Então, queria agradecer o convite do Amir e de toda a produção do festival, é tudo verdade. Queria fazer uma pequena correção, eu não sou fotógrafo, né? Eu trabalho com pesquisa na área de fotografia, né? E não é só para, como vai ficar gravado, de repente alguém vai falar, pô, o Rubens não é fotógrafo. Não sou fotógrafo, né? Eu comecei com essa imagem porque tem um autorretrato de um lado e um velho retrato do outro, e entre esse jovem e esse senhor existe a fotótica, né? Um cartão postal da Rua São Bento, né? E onde a fotótica está ali e a importância dessa empresa dentro da vida do Thomas e dentro do mundo da fotografia. Eu vou falar de fotografia, né, da fotografia do Thomas Farkas. Né? E falar de Thomas Farkas e sobre Thomas Farkas é sempre um desafio. Né? O festival está celebrando o centenário. Esse ano seria em setembro ele faz aniversário, 100 anos. Né? Então a gente já está antecipando essa celebração. Suas imagens, realizadas há cerca de 80 anos, ainda causam perplexidade e ressoam um frescor da modernidade, tardia, no caso da fotografia brasileira, seja pela elegância das formas, pela fina e discreta ironia. Também fotografou muita gente, o povo brasileiro em particular. Mas como devo lembrar de um amigo que em qualquer oportunidade transmitia o prazer de viver? Essa palavra é muito forte ao longo da minha fala. A impressão que guardo é que ele parecia estar sempre caminhando sobre as nuvens e vendo a vida passar sem sobressaltos. Eu tive a oportunidade de conviver com o Thomas Farkas cerca de 40 anos, né? Entre ir e vir, galeria fotótica. Eu escrevia sobre fotografia na época, para revistas, para jornais. Então, foi lá nos anos 80 que a gente iniciou essa nossa amizade. Né? Mas também eu nunca perdi a oportunidade de ouvi-lo. Né? Tinha muitos causos sobre a fotografia. Né? E a experiência dele como empresário, professor universitário, cineasta, fotógrafo, ativista cultural, galerista, editor de revista, entre tantas outras atividades, me instigavam, pois era um raro exemplo de um profissional de múltiplas atividades com significativa ressonância social e cultural. Durante mais de 2 décadas, nós nos reunimos regularmente, a cada 20 dias, mais ou menos, através do Conselho Curador da coleção Pirelli-Maspi. Né? E eu sempre tive muito atento às suas histórias e às suas lembranças. Né? Ele representava uma geração muito singular, né? Com experiências completamente diferentes da de todos nós. Né? E num período de efervescência cultural sem precedentes na história do Brasil. Basta lembrar a criação do Fotocine Clube Bandeirante, o nascimento do MAN e do MASP, da Bienal de São Paulo, a criação do Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, a Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, entre tantas outras incríveis iniciativas. E aqui tem uma outra. O ano passado eu tive muito acesso a
as coisas da família Farcas, justamente por causa do centenário, e isso aqui é 2 páginas duplas do álbum de colagem do seu Desidério Farcas. Então, é tão incrível o álbum, porque ele é escrito em húngaro, inglês, português, alemão, Yiddish. Então, é de um ecletismo, e tinha recortes de jornais do mundo inteiro, em todas essas línguas. E esse momento é o Brasil novo que se gestava, e que lá estava o jovem Thomas Farcas, no meio daquele furacão. Como não aproveitar nossa convivência e perguntar sobre certos acontecimentos que hoje são parte dessa expressiva história cultural e política do nosso país? Como pesquisador, nunca deixei de checar certas informações diretamente com ele, uma fonte primária, que viveu todos esses momentos de tamanha intensidade. E bastava a gente citar algum nome, no caso das reuniões da coleção Pirelli-MASP, que ele já vinha com muitas histórias. E eu quero lembrar alguns nomes, Geraldo de Barros, José Itzica Filho, Chico Albuquerque, Benedito Junqueira Duarte, Peter Shire, José Medeiros, entre tantos outros que, como Farcas, hoje ocupam um lugar nobre na iconografia do nosso país. E eu dividi por tópicos. Eu quero primeiro falar do Fotoclube Bandeirante. Então, aqui é um dos catálogos da Mostra Internacional, que é um autorretrato do Warschawski, e do outro lado é uma capa do Thomas Farcas. Que no clube ele entrou de calça curta, chamavam ele de Farquinha. E ele procurou, num primeiro momento, entrar em sintonia com a fotografia que lá se praticava, mas logo encontrou o seu caminho incomodando aquela tradição pictorialista do clube e produzindo uma fotografia muito diferenciada, de muita singularidade. Suas formas geométricas acentuadas, seus estranhos ângulos de visão rompendo o silêncio das formas e sua estética instigante são algumas das variáveis que apontam para uma experiência renovadora da fotografia brasileira naquele período. Em seguida, em 42, ele entra na Escola Politécnica. Essa imagem é uma visita que ele fez a uma usina hidrelétrica. E é muito interessante porque nessas minhas andanças de 4 décadas pelos sebos do país afora, eu encontrei uma série de revistas da Poli. E todas as revistas da Poli, a capa era do Thomas Farcas, como a gente vê aqui no expediente. Então, ao mesmo tempo que ele estava fazendo as imagens de visitas técnicas, ele estava produzindo uma fotografia de uma modernidade incrível e estava publicando as capas diferentes, o Pacaembu, a Escola Politécnica, onde ele estudou. Então, para a gente ter um pouco essa visão, isso é 44, 45, no momento que ele tinha 20 anos. E com 17 anos, ele publicou no suplemento de rotogravura do Estadão, que era também um produto, vamos dizer assim, intelectualmente, entre os colegas da Politécnica, que eram os irmãos Calia, o André Atina, Grassmann, Capote Valente, Eduardo Rosso e Haroldo Gessler. E ele me disse o seguinte: com o espírito de Salvador Dalí e com alguns refletores, a gente se deslocava e a gente acabou produzindo uma série, que ele chama de série surrealista, que é completamente nonsense, e tem uma pegada muito próxima do trabalho do Jean Cocteau, quem conhece as fotografias do Jean Cocteau. Então, é uma série das mais provocativas produzidas nesse período. Escreveu Thomas Farcas para a revista Iris, e aqui é uma revista portuguesa, que a gente fez uma exposição no Centro Português de Fotografia no ano 2000, e a revista dedicou a capa para o Thomas e mais algumas páginas. Ele diz o seguinte sobre essa série, na revista Iris: esta série em preto e branco é o resultado de uma pesquisa na qual a fotografia serve apenas como meio das nossas divagações psicológicas, vividas e exteriorizadas por um grupo
né, mergulhado numa atmosfera de liberdade e de urgentes interpretações. Note-se que a fotografia procura apenas refletir o que passou, sem comentários. A fotografia é fotografia, não precisa ter texto na opinião dele. Né? Modernismo e surrealismo. A arte fotográfica torna-se a ferramenta da inusitada descoberta intelectual e criativa da vida com V maiúsculo. Depois, a primeira exposição dele, a primeira exposição no MASP, 7 de abril de 1949, desculpe, no MAN, no Museu de Arte Moderna, não no MASP, no Museu de Arte Moderna, onde ele convidou dois amigos, o Miguel Forte e o Jacó Richtro, né, para desenhar a exposição, porque ele ficou muito impactado no ano anterior, quando ele viu as exposições em Nova York em outras cidades americanas, e o desenho da exposição, a expografia, como a gente se diz hoje, ele impactou muito o Thomas. Então ele convidou esses dois amigos, designers, arquitetos, né, que desenharam essa exposição, e tem esse conjunto de 10 imagens que o próprio Thomas fotografou e fez o autorretrato para documentar esse trabalho. A abstração e a fotografia documental. Em sua produção, a gente encontra a abstração, a sofisticada fotografia urbana, o surrealismo, a documentação de Brasília em diferentes momentos, que cria um conjunto único que navega entre o poético e o político. Se olharmos para as fotografias abstratas, percebemos que a realidade não é encoberta, pois há pistas sobre a referência. Né? Por outro lado, nas imagens documentais, o enquadramento com o forte jogo do contraluz, as texturas, revelam um mundo cotidiano até então imperceptível. Essa ambiguidade entre abstração e o documental é que faz com que uma coisa aponte para outra, né? Sem nunca perder de vista a sua acuidade estética, suas fotografias revelam a monumentalidade das estruturas, lembrando, por exemplo, Rodchenko, Morlinag, entre outros, né? Alguns húngaros como Farkas. Mas ele não admitia qualquer influência direta ou um excesso de educação de olhar para produzir as suas imagens. Ele deixou claro num depoimento, aspas, fui incorporando tudo que vi e li. Lógico que alguma coisa te influencia, mas nunca de copiar literalmente. É difícil dizer que não fui influenciado por outros fotógrafos. Tive acesso a livros e revistas através da loja Fotótica e das livrarias que ele frequentava, e claro que veio muita coisa e essas coisas ficaram. Mas acredito no caráter intuitivo da fotografia. Se verificarmos mais atentamente as suas imagens, podemos perceber que mesmo quando existe um formalismo construtivo excessivo dominando a imagem, elas são pontuadas por ritmo, movimento, leveza, que se harmonizam. Como ele dizia, a visão é essencial. Outra coisa importante de destacar é a publicação pós a exposição de 1997, que a gente fez no MASP, na gestão do Fábio Magalhães. A Roselina Kagawa foi e mais o Kiko Farkas e o João, eles se organizaram e resolveram fazer o primeiro livro do Thomas Farkas, que é esse livro de capa amarela, e logo na sequência a gente tem uma explosão de publicações, entre elas algumas que eu trago aqui para a gente pelo menos olhar as capas e verificar a importância que o trabalho fotográfico dele adquiriu, né? Apesar de ele, naquele período entre o jovem e o empresário Farkas, onde houve a fotótica no meio, né? Naquele período ele meio que deixou de lado o trabalho fotográfico, investiu no cinema e investiu no caráter coletivo importante que era a questão dos grupos de trabalho, seja no mundo da fotografia, seja no mundo da própria empresa. E aqui eu trago duas imagens importantes, né? Uma de um congresso da fotótica de 1984, que é uma colagem. Eles pediram para todo mundo levar um retrato 3x4, Thomas está no meio, e toda a constelação
de gerentes das lojas fotóticas, que ficou uma empresa superpotente num determinado período do final do século passado. E aqui, ele na galeria, né, com todos os colaboradores, está o Kiko Facas também aí, né, com todos os colaboradores. O trabalho coletivo era essencial, né, para ele poder viver. Né. A gente conviveu, como eu disse, por mais de 20 anos no Conselho Curador da coleção Pirelli MASP, e eu quero contar aqui algumas histórias, poucas, para já ir finalizando. Tá? A primeira delas, né, todos os nossos trabalhos no Conselho Curador, as imagens e os fotógrafos eram escolhidos por unanimidade. Né? Então, a hora que todo mundo concordava com o conjunto de fotos e com o nome do fotógrafo, ele estava dentro da coleção Pirelli. Só existia uma exceção. Cada vez que surgia um ensaio que contivesse algum tipo de violência, de qualquer ordem, o Facas se recusava a ver e votar. Ele dizia, vocês escolhem. E ele justificava, aspas, vi muita fotografia de guerra, sei que as guerras existem, mas não acho que a guerra deva ser tão valorizada. Eu jamais iria fotografar guerras. A morte não é do meu jeito. As fotografias de Robert Capa, diz ele, né, que é um fotógrafo húngaro que fotografou a Guerra Civil Espanhola, Crimeia, etc., embora tenha cenas sobre momentos difíceis, diz Farkas, são mais sobre a vida do que a guerra. Existe vida e a gente tem que valorizar a vida. Outra história, né, que ele contava sempre e contou para todos nós, e ele dizia assim, a minha família tem hipossulfito no sangue. Meu avô tinha uma lojinha em Budapeste, uma lojinha de fotografia. Meu pai veio para o Brasil em 1920 e logo em seguida estabeleceu a fotótica. Eu, meus filhos e meus netos trabalhamos com fotografia e cinema. São 5 gerações. E antes de encerrar, eu queria fazer uma reflexão, que foi uma semente que ele jogou há mais de 15 anos atrás, que para nós e para vocês que são jovens, vale a pena refletir. Diz ele, Rubens, antes a fotografia morria nos álbuns e nas caixas de sapato. Agora ela morre nos HDs e nas memórias dos chips. Não é a mesma coisa? Né? A gente não vê mais nunca, né, o que a gente faz, né, o que a gente produz. Né? E antes de encerrar, eu queria dizer que a presença do Thomas Farkas nos festivais e nos eventos de fotografia, Brasil afora, era muito marcante. E eu acredito que no cinema também. Né? Seu bordão, viva a fotografia, era sempre dito em alto e bom tom. Né? E para o delírio da plateia, que num coro sonoramente expressivo, respondia, viva! Isso marcou nossos eventos de fotografia e continua sendo recuperado sempre que possível, tornando seu bordão uma lembrança poderosa e inesquecível de sua presença e de sua ação na fotografia brasileira. E assim permanecerá através dos tempos. Então, juntos, vamos trazer o velho amigo para essa mesa e dizer, viva a fotografia! Viva! Rubens, muito obrigada por esse material precioso que você nos fez conhecer, realmente coisas incríveis, resultado de você como pesquisador de fotografia e não como fotógrafo, como eu disse antes. Obrigada. Por favor, Eduardo. Boa tarde a todos vocês. Obrigado, amigo, pelo convite. Me permitiu voltar a São Paulo depois daquele sábado para essa mesa. Agora estamos na casa de Dó. Foi casa de Paulo Viva, casa de Antônio Cândido, também é casa de Dó. Eu pensei em tentar fazer uma síntese, naturalmente lacunar, mas uma síntese da
atividade do Thomas no cinema documentário. Eu vou tentar fazer isso sem me estender demais. E, além disso, pensei em recuperar algumas das vozes, além da do próprio Farkas, decisivas nessa trajetória dele no cinema. Quer dizer, o fato de estarmos celebrando o centenário, né, não deve nos levar a esquecer de participações decisivas nesse processo. Infelizmente, eu não posso dar conta de todas, mas algumas eu vou trazer aqui, em especial a do Geraldo Sarno, no que diz respeito à série Condição Brasileira. Então, vamos lá. Pegando aqui o bastão do Fernandes, passadas 3 décadas de atividade na fotografia, tendo feito nesse período pelo menos 2 incursões no cinema, e estando na fotótica desde 1960, Thomas Farkas produz 3 curta-metragens e 1 média-metragem em 1965, e é corresponsável pela fotografia de 3 desses filmes. Memórias do Cangaço, Nossa Escola de Samba e Subterrâneos do Futebol, dirigidos por Paulo Gil Soares, Manuel Horácio Jiménez e Maurice Capovilla, tratam de temas considerados típicos da sociedade brasileira: cangaço, samba e futebol, uma temática coincidente com a de alguns filmes do cinema novo da época, ou um pouco anteriores. O 4º filme, Viramundo, que já é um média-metragem, na verdade, mais longo que os outros, um filme de 40 minutos, do Geraldo Sarno, ele diferencia-se dos demais, além da duração, por abordar temas como migração e religiosidade, que ainda não haviam ganho, no âmbito do cinema, pelo menos, a mesma proeminência dos demais. Segundo Capovilla, esses filmes resultaram, aspas, do encontro com Thomas Farkas de cineastas desarvorados pelo golpe de 64. O Capô escreveu que, aspas, a motivação principal no início, do ponto de vista do Thomas, era dar trabalho a um bando de cineastas desempregados e perseguidos, pois não há outra explicação para o fato de realizar tal projeto no clima conturbado e inseguro da implantação de uma ditadura. No depoimento gravado em 2001, Farkas pergunta: por que a gente entrou nessa? Por que a gente fez isso? E ele mesmo responde: vocês podem se lembrar que a geração nossa pensava politicamente o tempo inteiro. Era um pensamento político constante. A política nos unia, daí nasceu o meu interesse em fazer esse tipo de filmes. Encontrar certo tipo de pessoas que se casassem comigo do ponto de vista das ideias. Desses filmes, Memória de Cangaço veio a ser o mais premiado dos 4, vistos na época, principalmente em festivais apenas, antes de virem a ser reunidos no longa-metragem Brasil Verdade, que chegou a ser lançado de maneira um pouco precária no circuito comercial de salas em 1968. Passando para a segunda etapa, que é a etapa da condição brasileira. Chamada inicialmente de Condição Brasileira, a série de 18, vejam só, não é pouca coisa, né? 18 curta-metragens e 1 média-metragem, filmada depois, a seguir, entre 68 e 69, teve origem num projeto chamado Nordeste, encaminhado por Geraldo Sarno em 1966 ao Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, IEB-USP. Conforme relato feito em 2006, o Geraldo propôs, aspas, flagrar pela imagem alguma coisa daquele mundo. O que se percebia é que havia um mundo em transformação.
Via-se com clareza que aquele processo da cultura popular estava em transformação. A gente precisava fazer alguma coisa até para preservar a imagem de certas formas culturais. Qual é o objetivo? Pergunta Geraldo. O objetivo, ele mesmo responde, é pesquisar. O objetivo é didático, é guardar, preservar na imagem e no som. Na verdade, acho que desejava fazer uma enciclopédia audiovisual da cultura popular nordestina, uma coisa semelhante ao dicionário do folclore brasileiro do Câmara Cascudo. Esse ideário, na verdade, é do Geraldo e não se deve pretender entender que ele tenha sido seguido pelos demais realizadores da série. Mas o Geraldo talvez tenha sido, de todos, o único, se pudermos chamar assim, ideólogo desse projeto. Da viagem feita ao Nordeste em janeiro de 67, por Farca, Geraldo e Paulo Rufino, resultam 4 filmes. E em outra viagem, um ano depois, Geraldo filma Dramática Popular, o 5º curta-metragem dessa nova série. O próprio Geraldo admitiu que, aspas, o formato dos filminhos é um formato sem nenhuma busca específica de inovação. Eles assumem o modelo dos filmes de 10 minutos da época, com narração explicativa. Um ou outro foge desse sistema e tem alguma coisa de criação. Ainda assim, Geraldo declara que, aspas, a intenção era essa mesma, documentar com urgência algumas formas que, para mim, iam se perder, iam se transformar e não seriam mais recuperadas. Essa concepção, muito criticada, em relação à qual muitas reservas foram feitas pelos cineastas mais voltados para a inovação, justamente, eu acho que contém uma proposta muito importante na época e naquele momento, colocar um projeto nesses termos. E percebe-se a intenção da parte do Geraldo, especialmente, não necessariamente de todos os colegas, de fazer filmes de resistência. Resistência contra a padronização cultural resultante das transformações em curso no país, que iriam se acentuar nos anos e nas décadas seguintes. À medida que o mercado consumidor nacional se integra, através das transmissões em rede nacional de televisão, Geraldo prevê que, aspas, esse mercado ia destruir as formas artesanais e culturais. E ele constatou nos filmes que fez esse processo, em processo, digamos assim, isso acontecendo nos filmes dele. Sabe? Essas diretrizes, como eu disse antes, formuladas por Geraldo no Projeto Nordeste, não devem ter sido seguidas à risca pelos demais realizadores, além de Paulo Gil Soares e Sérgio Muniz, também produtor. Cada um deles parece ter tido margem de liberdade suficiente para escolher seus próprios temas, formas e personagens, guardados certos traços básicos comuns. No caso da minha participação pessoal na série Condição Brasileira, devo dizer que foi muito pequena e breve. Limitou-se à montagem, em meados de 69, de alguns dos curta-metragens dirigidos pelo Geraldo. E depois, por indicação do Geraldo, a direção e montagem de Visão de Juazeiro, filmado meses após os demais filmes da série. Foi uma coisa feita à parte, com Jorge Bodansky na fotografia e na câmera, e Hermano Pena como técnico de som. Nossa filmagem ocorreu em 3 dias, durante a procissão de finados de 1969, ocasião em que houve em Juazeiro do Norte, no alto da colina do Horto, a inauguração da estátua do Padre Cícero, uma estátua de 30 metros de altura, que hoje em dia eu acredito que todo mundo conheça, e que é
por incrível que pareça, eu acho, à mesma altura do Cristo Redentor, no topo do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Eu imagino que tenha sido feito exatamente de 30 metros, exatamente por isso. O Padre Cícero não poderia ser menor do que o Cristo do Corcovado. Mas esse projeto sofreu várias injunções e dificuldades, naturalmente, quer dizer, especialmente na época, em termos de exibição, alcance. E no período que vai de 1971 a 1994, pouco se terá visto ou ouvido falar de condição brasileira. Vejam que é um período de 23 anos. Né? Eu acho que eu pulei uma página. Não pulei. Eu pulei um trecho aqui que eu quero voltar para ler, porque senão vai fazer falta. 4 dos curta-metragens de condição brasileira foram exibidos pela primeira vez no Festival do Jornal do Brasil, conhecido como Festival JB, em março de 71, sem terem sido premiados. Outros 5 da série foram reunidos no longa-metragem Herança do Nordeste, lançado em 72, de forma precária também, como havia sido o caso do Brasil Verdade. Depois disso, eu acredito que todos deixaram de ser vistos por muito tempo e, ao longo de 20 e poucos anos, que eu estava dizendo, foram sendo esquecidos. Nesse período de 23 anos de um certo esquecimento dessa produção, um dos filmes de ficção de maior sucesso foi Bye Bye Brasil, do Carlos Diegues, lançado em 1980. Realizado, curiosamente, eu acho, com premissa básica semelhante à do Projeto Nordeste formulado pelo Geraldo em 66. Bye Bye Brasil conta as peripécias da caravana Holiday, que cruza o país fazendo espetáculos. Um país em transe, nas palavras de Diegues, onde convivem no mesmo espaço-tempo o moderno e o arcaico, a riqueza e a pobreza, a selva e a poluição, a comédia e a tragédia, numa situação limite que pode estar anunciando a civilização do século XXI. Acho que ele não errou muito, né? Aí vem uma nova etapa da trajetória de condição brasileira. Tem início 23 anos após o Festival JB de 71. Foi quando aqui em São Paulo, para celebrar os 70 anos de Farcos, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, MIS de São Paulo, promove em 94 a mostra O Cinema Cultural Paulista, no qual são exibidos os filmes produzidos a partir de 64. A pedido do Sérgio Muniz, escrevi nessa ocasião um texto para o folheto do evento, ao qual dei inocentemente o título A Caravana Farcas, que já foi usado aqui pelo menos uma vez pela nossa Dora. Referência explícita à célebre caravana Holiday de Bye Bye Brasil. Tanto na expedição para filmar os documentários da série Condição Brasileira, no final da década de 60, quanto 10 anos depois, na caravana imaginária de Diegues, um dos propósitos era retratar práticas culturais em vias de extinção. Mas, de forma imprevista, o nome A Caravana Farcas pegou, até hoje, a ponto de provocar certo ressentimento por parecer atribuir a paternidade dos filmes apenas ao Farcas, o que nunca havia sido a minha intenção, mas foi entendido assim por algumas pessoas. O texto que escrevi começa assim. Antes da caravana Holiday, que Carlos Diegues consagrou em Bye Bye Brasil, houve outra, que partiu de São Paulo para esquadrinhar o Nordeste. Foi a caravana Farcas, fruto da generosidade de Thomas Farcas. E o texto acaba assim. Farcas, mentor e financiador do projeto, merece o nosso reconhecimento por sua realização. Quanto a mim, serei sempre devedor a ele e a Geraldo Sarno pela oportunidade de dirigir meu primeiro documentário solo.
O reparo tardio que me cabe fazer aqui é quanto a ter chamado apenas o Farcas de mentor, o que realmente foi uma gafe involuntária. 3 anos depois, essa mostra do MIS foi replicada no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, e batizada de A Caravana Farcas. Documentários 1964 e 1980 tem lugar em julho de 1997 e é acompanhada de um catálogo no qual o texto voltou a ser produzido. O capítulo seguinte dessa jornada, na verdade tão longa, né, que hoje está completando, esse ano está praticamente completando 60 anos, o capítulo seguinte dessa jornada chegou a parecer que seria o último, pelo menos num certo momento. Teve lugar 12 anos depois da retrospectiva do CCBB, com o lançamento em 2009 da caixa, rebatizada agora. Você vê que deve ter causado problemas mesmo na Caravana Farcas. Rebatizada de Projeto Thomas Farcas, contendo 7 DVDs, reunindo os filmes documentários que ele produziu e realizou. Esgotada já a primeira edição, de 1.000 exemplares, em vista da crise da mídia física, não há previsão de que volte a ser editado. Note-se que alguns dos filmes estão reunidos com outro título ainda. Estão reunidos sob o título Geraldo Sarno, Enciclopédia Audiovisual de Cultura Popular. E a boa notícia, para finalizar, é que desde 2017 os filmes produzidos pelo Farcas renasceram. Eles estão todos disponíveis, os 37, no online, no canal Thomas Farcas. Simplíssimo, eficiente, rápido, qualquer um deles pode ser assistido. Fica a pergunta, terão sido eternizados? Segundo disse o Fernandes, não, né? Eles também serão esquecidos. Mas é isso que eu trouxe, pensei em dizer para vocês. Obrigada, Eduardo. Não sei, se pensar, algumas coisas ficam eternamente, porque a memória ela vai se refazendo, vai sendo revivida. Pelo menos a Cinemateca existe para isso. Então, acho que não é tudo que morre e desaparece, não. Mas eu concordo que muita coisa desaparece, e que é o que é uma pena, porque é importante a gente aprender com coisas que foram feitas e para poder, enfim, projetar coisas novas. E eu acho que hoje em dia está um pouco difícil isso, porque a memória está muito curta. De maneira geral, no Brasil, a memória sempre foi um pouco curta, né? Enfim, vídeo que nos acontece a cada período, que levamos sustos achando que não íamos levar e levamos. Então, também, enfim. Mas eu acho que também não é só no Brasil, não. Eu acho que o problema mais amplo hoje em dia, perda de memória. Mas, enfim, obrigada a vocês. Acho que está aberto para um diálogo, para perguntas, para outras manifestações. O Amir já está mexendo no microfone. Vai lá. A Amir quer fazer perguntas terríveis. Prepare-se. Terrível aqui só Eduardo Escorel. Terrível aqui só Eduardo Escorel. Aqui somos todos mocinhas comparado com o Eduardo Escorel. Na verdade, são 3 perguntas. Na verdade, no caso do Eduardo, é mais uma pontuação. A mostra de 94, e aí também vai entrar uma conversa com o Rubens. Eu era diretor do MIS, então eu queria contar um pouco o que aconteceu. Pouco parecido com o que a gente está fazendo no festival desse ano, a família nos procurou e falou: olha, são 70 anos do Thomas, vamos fazer alguma coisa, né? E na conversa já existia uma mostra chamada Cinema Cultural Paulista, que tinha sido
criada em São Paulo já em meados dos anos 80, que o Francisco César Filho era o curador. O Chiquinho, nessa época, trabalhava no MIS com a gente, no departamento de cinema e depois no departamento de divulgação. E então, como ele contou, o aniversário, setembro, outubro, que dentro do calendário do MIS, que parecia mais perto dos eventos, era o Cinema Cultura Paulista. Então a gente pensou, olha, vamos fazer dentro desse festival, dentro dessa mostra, que não é um festival, dentro dessa mostra, vamos fazer uma homenagem ao Thomas, né? E quando conversamos era isso, primeiro, fazer uma exibição dos filmes que pareciam invisíveis, na verdade. A nossa conversa era, olha, eu lembro que era isso, vamos fazer dentro dessa mostra, que era uma mostra um pouco mais extensa dentro do calendário do museu, porque são muitos filmes, né? Não são a gente tinha essa pretensão de, olha, são 70 anos, vamos marcar os 70 anos do Thomas Farkas. E a gente fez uma pequena publicação, qual consta o teu texto, e houve também, Rubens, uma pequena mostra fotográfica. Eu lembro que a gente chegou a pensar em, vamos talvez fazer um catálogo, mas não era além das possibilidades orçamentárias do museu naquele momento. A gente já achou que era fazer isso. Então, em 94, de certa maneira, a gente tem uma primeira tentativa com os 70 anos e com o Thomas bastante ativo de lembrar as duas facetas, né? Eu lembro que a exposição fotográfica era muito pequena, minha memória está me falhando, a documentação do MIS pode nos ajudar quanto a isso. Se eu não me engano, era algo que a gente fez com a seleção do Thomas e com um número pequeno de fotos, uma coisa de 20 fotos, alguma coisa assim. Eu lembro que teve um coquetel, teve uma cerimônia de 70 anos do Thomas Farkas. Isso é no MIS. Eu acho que isso que eu queria lembrar. Então, de certa maneira, começa a circular, e havia, sim, essa questão da invisibilidade. Isso eu lembro muito bem, né? Essa série era muito falada, eu acho que continua a ser, apesar de estar na internet, continua a ser uma série que é muito falada, e depois que você cunhou a Caravana Farkas, mais ainda, porque as pessoas conseguiram ter um selo para definir aquilo que era meio indefinível, porque meio desconhecido. Não, é a Caravana Farkas, mas esse tipo de diferenciação entre o que cada um fez, que o Geraldo foi o que mais produziu, depois foi o Sérgio Muniz, e os filmes dele são muito diferentes, né? Muito diferentes. Então é interessante começar. Eu sei que a gente tem isso. Que é uma virtude, né? O que é uma virtude claro. Aliás, uma das grandes virtudes da série é essa, dada a generosidade do Thomas. De um lado a generosidade, de outro a forma do Thomas administrar essa história. As pessoas tinham muita liberdade para fazer. Eu duvido que o Thomas tenha falado para você, não, você vai filmar a visão assim. Talvez ele tenha falado, Eduardo, que bonito o seu material. Esse era o Thomas. Esse era o Thomas, né? E, Rubens, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: o Thomas aparece nesse contexto inicial do Foto Cine Clube Bandeirantes. Agora, você saberia dizer qual o Thomas fez quando uma exposição solo como fotógrafo em São Paulo? Quando que a primeira exposição, a primeira exposição mais importante é essa, já do final dos anos 90? Não, a primeira exposição é no Foto Cine Clube, no MAN, Museu de Arte Moderna. Aquela do MAN é a primeira? Aquela é a primeira exposição, que é a primeira exposição de fotografia num museu no Brasil, né? Então, a convite de um grupo de pessoas envolvidas com o MAN e com a fundação do MASP, ele foi convidado a expor aquelas fotografias e depois, no ano seguinte, ele e o Geraldo de Barros vão construir o primeiro laboratório de fotografia do MASP, né? Então, ele vai também... ele fala que era a faceta de engenheiro dele, é a construção de laboratório, que foi o primeiro laboratório da ECA, depois o laboratório primeiro do MASP, depois da ECA, enfim, ele construiu vários laboratórios, né?
Mas a primeira grande mostra que ele fez é a mostra de 1949 no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Depois ele só vai expor em 97 ou em 94. Né? 97 é com um livro. Né? Talvez eu tenha me equivocado aí no meu reforço, em dizer que era a recuperação do trabalho dele. Né? Mas era. Mesmo a de 94 era. Mas ele, em 93, por exemplo, nós realizamos o primeiro mês internacional de fotografia em São Paulo. No Sesc Pompeia, a gente fizemos um grande panorama sobre a fotografia brasileira, e ele estava lá com 6 fotos. Então, aqui e ali você já tinha a presença dele, mas não como um fotógrafo ensaísta, com diferentes ensaios, com diferentes olhares, seja para dança, seja para o contraluz, seja para a cidade, seja para o surrealismo, essa série. Então, o conjunto todo foi mostrado a primeira vez no MAN, e depois a segunda vez, em 97, no MASP. E, Jorge, eu queria perguntar para você, você falou que você também colaborou em filmes do Sérgio Muniz, mas não foram os filmes do Sérgio Muniz rodados na viagem, né? Da condição brasileira. Você lembra que filmes do Sérgio, particularmente você? Eu lembro, não cheguei a ver esse filme, mas é um filme na Bahia que o Sérgio Muniz fez. Acho que é uma coisa ligada à cultura da banana, uma coisa assim. Mas foi fora desse período do Nordeste e no Recôncavo Baiano. Só queria acrescentar aqui a história da revista Iris. A revista Iris é de um tio meu, que era húngaro também, né? E daí eu acho que essa Hans Korany, que ele chamava, né? E daí talvez essa proximidade com a família do Farkas. Mais algum comentário? Pergunta? Boa tarde. Eu gostaria de agradecer, né, a possibilidade da gente ter essa mesa aqui sobre o Thomas Farkas e da gente poder, inclusive, compreender, né, a dimensão do trabalho dele como fotógrafo, também como pesquisador, professor e como um grande produtor de cinema, né? E a fala do Eduardo Scorel eu achei muito interessante, né, essa pontuação que ele faz, porque realmente Caravana Farkas pegou, né, e até hoje a gente fala, nós que estudamos, eu estudo a obra de Geraldo Sarno, e vira e mexe aparece, né, esse nome ele ficou muito, e talvez pelo que o Amir falou, né, por essa síntese de algo que até então não era possível compreender na sua plenitude, né, porque é um conjunto muito variado de filmes e muito importante, e o canal Thomas Farkas me deu condição, inclusive, de conhecer esse conjunto de filmes, né? E é realmente muito interessante. E o trabalho de Geraldo Sarno em relação a esse conjunto específico, né? O Geraldo teve um papel realmente importante, isso está documentado num livro dele chamado Cadernos do Sertão, que ele conta a gênese desse projeto. E, claro, Thomas Farkas aparece como uma pessoa muito importante na trajetória de Geraldo, isso é indiscutível. E aí eu gostaria de perguntar, talvez para o Jorge, porque ele citou, tem um filme chamado Pica-Pau Amarelo, que é produzido pelo Thomas Farkas, dirigido por Geraldo Sarno, e é um filme de ficção. E é o primeiro filme de ficção, né, que Geraldo dirige, e me parece que é o único filme de ficção que o Thomas Farkas produz, é isso mesmo, Jorge? Você saberia me dizer? Queria saber um pouco mais sobre esse filme, como surgiu a ideia para filmar Monteiro Lobato, a história. Eu posso dizer muito pouco sobre esse filme, porque eu entrei no processo, o filme já estava acontecendo, e eu fui chamado para fazer a parte, o terço final, alguma coisa assim. Então eu já entrei, o filme já estava constituído, eu não conheço a história da origem do filme, não. Mas é o único filme de ficção que o Thomas produz? Isso eu também não posso te dizer. Eu creio que é o único filme de ficção, não do Geraldo, obviamente, mas do Thomas, sim. Como produtor, não sei se tem alguma outra experiência em ficção, não me lembro agora de cabeça.
Acho que era um projeto do Geraldo, que o Geraldo, pela ligação dele com o Thomas, era mais ou menos natural que procurasse o Thomas para apoiar a produção. Mas eu confesso, por exemplo, que nunca assisti o filme. É um filme pouco visto, né? Tem Inclusive, uma parte do filme, se eu não me engano, no canal Thomas Vargas. não a íntegra. A íntegra está disponível na internet, eu consegui assistir e vi que tem uma parte lá no canal Thomas Vargas. E aí o Geraldo só vai voltar à ficção no Coronel Delmiro Gouveia, né? 77, 78. Mas enfim, é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar tendo esse encontro aqui tão rico. E esse livro que você citou, para quem quiser assim, se aprofundar no assunto, é um livro publicado em Salvador pelo Geraldo, chama Cadernos do Sertão, acho que é isso, né? Sim. Em 2006, se não me engano, um ano. E é muito interessante, porque o Geraldo guardou toda a documentação, as cartas que foram para o IEB, o processo todo é muito interessante para quem quiser se aprofundar nessa questão. Oi, boa tarde. Aqui à esquerda de vocês. Sou o Juliano. Queria perguntar, primeiro para o Jorge, você começou falando da coisa do Nagra, e me parece interessante, queria que você comentasse um pouco mais, porque, enfim, na minha geração e até os mais novos, acho que a novidade que esses equipamentos traziam em relação às possibilidades, especialmente do documentário, era muito grande, né? E vendo o próprio cinema que você vai fazer, me parece um desdobramento muito claro dessas possibilidades, né? De adentrar o espaço, ouvir a voz e trabalhar de uma maneira muito mais dinâmica do que se poderia. Então, eu tenho vontade de te ouvir mais sobre o que significou essa grande mudança, também técnica e necessariamente estética, que aconteceu ali. Queria perguntar ao Rubens algo que nem sempre é claro e é difícil fazer uma foto total do Thomas, porque são muitas atividades mesmo, mas eu sinto que ali na Galeria Fotótica tem um trabalho muito importante em relação ao reconhecimento do fotógrafo como artista, né? Que isso, acho que hoje isso já está mais estabelecido institucionalmente, mas acho que o Thomas é uma das pessoas e a galeria que faz responsável em grande parte por essa transição na fotografia brasileira, né? Os ensaios fotográficos, né? Que isso é uma coisa que não é tão antiga assim, né? Algo que acho que o trabalho ali foi importante, queria que você falasse isso. E o Eduardo, acho muito legal que você falou essa coisa dos depoimentos do Sarno, e de fato é engraçado, né? Porque quando a minha geração vai conhecer esses filmes, de certa maneira através da historiografia do documentário brasileiro, é muito curioso como eles são caracterizados por essa, no mínimo, a linguagem desses documentários, ou a mediação, tinha uma espécie de necessidade de transparência, talvez para preservação ou conservação. E eu acho isso muito interessante, essa questão, porque a gente vendo a trajetória do Thomas, né, que está há 40 anos antes fazendo fotografias surrealistas, se correspondendo com a Maya Deren, e aí você pega a obra do Geraldo, também, que tem um rebuscamento em outros trabalhos de uma linguagem muito sofisticada. E essa questão da linguagem, para mim, é muito interessante em relação a esses filmes, e acho que concordo até com o que o Amir fala ali, que, de certa maneira, são filmes mais falados do que vistos. Quando a gente vai ver um filme do Sérgio, ou quando a gente vai ver um filme do Geraldo, como o Viva Cariri, por exemplo, né, você vai ver que a estruturação ali não é necessariamente tão didática ou transparente. Então, se você pudesse comentar um pouco mais essa questão da linguagem, eu acho interessante, porque me parece que o que ficou na historiografia documentária brasileira não é totalmente justo com o que se apresenta ali no conjunto de filmes. Bom, começo eu. Tem que se lembrar o seguinte: no início dos anos 60, tinha os filmes do Jean Rouch, que foi o primeiro a utilizar o Nagra em sincronismo com a câmera em 16
encenar as coisas em frente à câmera também, né? Com essa liberdade. Ele é antropólogo, né? Depois se tornou cineasta. E eu acho que os filmes do Jean Rouch, que eu conheci através da SAC, Sociedade de Amigos da Cinemateca, que fazia projeções na 7 de abril, no antigo MASP, sempre precedidas de alguma palestra do Paulo Emílio, do Jean-Claude, do Capovilla, do Roberto Santos. Acho que foi nesse momento que eu conheci o trabalho do Jean Rouch, que me marcou profundamente, né? Porque os documentários até então eram dublados, né? E o Aruanda, por exemplo, que é um filme extremamente marcante, decisivo na minha carreira, era dublado, né? Não tinha a possibilidade de ter o som direto, que eu também comentei com o Eduardo, né? A vinda do Nagra para o Brasil foi o grande elemento transformador do documentário no Brasil. E o Farcas tinha os meios, então ele acho que foi um dos primeiros que montou uma estrutura de produção para fazer o cinema direto, né? Começa tudo aí. Além do que, o Nagra é um dos equipamentos mais lindos que existem na história da tecnologia cinematográfica. Todos. Inclusive, eu não sei se vocês alguma vez tiveram a oportunidade de ver, se não viram, lá no Departamento de Cinema na ECA tem uma exposição, o Nagrinha. É deste tamanho, é um Nagra deste tamanho. É uma joia, a coisa mais linda. Um dia eu vou roubar aquilo. Se aquilo desaparecer, pode saber que está na minha casa. É lindo. Bom, eu vou responder a sua pergunta voltando um pouco para trás, porque o Desidério Farcas, o pai do Farcas, ele era designer. Então ele criou o primeiro logotipo da fotótica. Você pega as revistas de fotografia de 24, 25, tanto as publicadas no Rio de Janeiro como São Paulo, você já tem anúncio da fotótica, né? Sempre prestigiando as manifestações fotográficas de ordem, aspas, artísticas, né? Ele fez uma revista em 1926 que chamava-se Luzes e Sombras, né? E eu só vi um exemplar dessa revista na casa do Thomas, né? E numa das vezes que eu fui lá, eu falei assim, eu estava encantado com a revista, ele falou, leva, né? E eu não levei, né? Eu falei, não, eu vou tirar uma cópia e te devolvo, e não tirei a cópia e nem levei, e a revista hoje está na biblioteca do MIS do Ceará, né? Mas de qualquer maneira ele tentou, teve uma iniciativa de produzir uma revista voltada para a fotografia com manifestação de arte, né? E eu cortei na minha projeção, que as primeiras leituras, o tempo era muito longo, eu fui cortando, mas eu tenho os catálogos desde os anos 30. A Fotótica fazia os catálogos para distribuir no Brasil todo. Primeiro era catálogos de equipamentos, drogas químicas, papel fotográfico, etc, etc. E esse catálogo foi crescendo. Nos anos 60 virou um tabloide e nos anos 70 virou a revista Fotótica, já com o Thomas Farcas capitaneando o projeto, né? Ela teve 160 números, né? A revista Fotótica, a primeira edição, a primeira manifestação, e o segundo conjunto, que era um pouco menor, 21 por 28 e tal. Então, o Farcas, em 79, ele abriu a Galeria Fotótica, juntamente com a Roselina Kagawa, né? E eles fizeram um projeto de mais de 150 exposições, né? A maioria voltada para uma fotografia ensaística. Não teve fotojornalismo? Teve, mas não era prioridade o fotojornalismo e a foto documental. Era mais um ensaio fotográfico. Então, eu acho que o Thomas sempre esteve muito antenado com isso e sempre valorizou muito, né? Nos eventos internacionais de fotografia que nós fizemos aqui, de 93 até 2011, invariavelmente ele era colaborador, né?
E assim, colaborador não mais com a fotótica, teve um momento que a gente precisava trazer uma fotógrafa mexicana e ele pagou a passagem. Simplesmente a Graciela Iturbide veio aqui e a passagem foi bancada, né, pelo Thomas Farkas, porque achava importante ter ter a Graziella aqui durante um período. Enfim, em diferentes momentos, ele sempre apoiou muito a fotografia como uma manifestação autoral, que era o trabalho dele, sinteticamente, né? Falando, era o trabalho dele. Apesar do desejo dele ser fotodocumentarista, ser fotojornalista. Num dos eventos do Mês Internacional, deve ter gravado isso no MIS, uma das cenas mais emocionantes foi um debate que eu mediei com o Thomas Farkas e o Gervásio Batista. O Gervásio Batista, para quem não tem memória mais antiga como a minha, por exemplo, foi o grande fotógrafo da revista Manchete. Né? Então, ele foi editor de fotografia, é uma figura bem emblemática no fotojornalismo. Né? E a conversa era um fotógrafo ensaísta e empresário, e do outro lado um fotógrafo um fotojornalista. Quando acabou a mesa, né, que a gente estava quase se despedindo, o Thomas virou para ele, assim, no meio da mesa, e falou: o meu sonho a vida inteira foi ser um repórter fotográfico, né, um fotodocumentarista. Né? E daí o Gervásio, que era um nordestino arretado, virou para o Thomas e falou: o meu sonho era sempre ser um empresário bem-sucedido. Né? Então, foi uma conversa muito interessante, e ali o Thomas, mais uma vez, ele declinou essa vontade de ser um repórter fotográfico. As experiências que ele teve com os Zé Medeiros no Rio de Janeiro, enfim, você tem vários momentos aí em que ele documentou. E ele documentou os festivais de cinema em Salvador, ele que fotografava, ele com a Leica fotografou imensamente todos esses momentos, desses encontros e seminários de fotografia e cinema, apesar da valorização da fotografia autoral. Rapidamente aqui, a questão que você coloca exige um seminário sobre o Geraldo. Mas o Viva Cariri é um filme absolutamente contraditório em relação aos outros filmes do Geraldo na série, e especialmente contraditório em relação aos pressupostos do projeto que eu apresentei de maneira resumida aqui. A tal ponto que ele relutou muito em montar o Viva Cariri, ele sempre adiava. A gente queria começar editando o Viva Cariri, que era evidentemente o projeto mais interessante e estimulante, e ele relutar. Não, vamos começar pelos outros. E aí eu acabei, inclusive, viajando e não me envolvi no Viva Cariri. Mas é não só contraditório em relação à formulação, como ele mesmo muda muito, porque os filmes do Geraldo, digamos, no final da vida, especialmente, inclusive, o último filme dele, entende? É um filme onde você percebe claramente alguém que está valorizando fundamentalmente uma questão de linguagem, entende? Uma inovação em termos de linguagem. E eu não saberia situar agora, assim, de cabeça, exatamente o momento em que ele faz uma espécie de ruptura com o projeto inicial, mas há, não sei se uma ruptura ou uma transição, uma mudança ao longo dos anos, das décadas. E eu acho que ele hesitaria em assinar embaixo de novo o projeto da Comissão Brasileira. Está funcionando. Boa tarde. Queria também agradecer à mesa, muitas informações interessantes, né? Resgatar aí essa figura, acho que é sempre bom. E é muito difícil, acho que fazer em tão pouco tempo, né? Falar de todas as atividades e toda a contribuição do Farkas para a cultura brasileira, né? Não falei, né? Meu nome é Joyce. Eu estudei alguns filmes também da Caravana Farkas, né? Os dirigidos pelo Paulo Gil. Meu mestrado foi em cima desses documentários. E agora eu estou me debruçando sobre a fotótica. E aí a pergunta que eu queria fazer
né, aproveitando que a gente tem algumas figuras aqui que conviveram com Farcas, né, o que é muito rico, né, para quem está pesquisando, se vocês poderiam falar um pouco, brevemente, né, sobre essa relação, assim, né, quer dizer, o Farcas é ao mesmo tempo o artista, o fotógrafo, o produtor, e é o empresário, né, então, como que se dava essa relação com a fotótica, de uma maneira um pouco mais direta, né, se tinha alguma participação, por exemplo, se tinham reuniões lá, algumas informações, assim, lógico que não dá pra gente falar tudo, mas algumas coisas que vocês lembram, que algumas já foram pontuadas aqui, mas você poderia falar um pouquinho mais, né, da relação desses filmes com a fotótica, e de vocês também, né, de certa forma, aquele festival também, o Vídeo Brasil, né, várias coisas. Mas, enfim, se vocês puderem falar, agradeço. Só você pode falar. Eu não sei se eu tenho informações assim, né? Mas de qualquer maneira, o que eu posso assim tá nas entrevistas, tá, em vários lugares, e particularmente nas entrevistas que eu fiz com ele, né, ele sempre teve uma equipe dentro da fotótica que sustentava, né, os entre aspas, os bons delírios do Farcas, né? Então, enquanto ele ia todo ano para a Fotoquina, por exemplo, que era uma feira de técnica fotográfica na Alemanha, muito importante, muito grande e tal, e ele trazia os equipamentos. Então ele estava inserido dentro do projeto, né, fotótica, né, a multiplicação das lojas que houve pelo Brasil todo e tal, mas ele nunca abandonou a questão cultural, a questão política. Ele era do Conselho da Cinemateca, do Conselho da Bienal, do Conselho Curador da coleção Pirelli MASP, entre outros conselhos importantes aí que ele participou, né? Quer dizer, a presença na cena cultural é tão importante quanto a presença na cena empresarial, né? E é claro que ele tinha um time lá, uma equipe. Eu até cheguei a mostrar aquela convenção que eles faziam regularmente, aquela é de 84, né? E que eles reuniam todos os gestores, os gerentes das lojas, e ele era uma pessoa que delegava muito, ele acreditava muito no ser humano, né? Então, essa delegação de poder, entre aspas, né, fazia com que as pessoas se fortalecessem, porque tinha um respaldo ali do chefe, né? E, portanto, as lojas foram um sucesso. Ele foi o primeiro a abrir lojas em shopping center, coisas que eram inadmissíveis, né, para uma geração como a dele, que cresceu vendo o Centro Histórico de São Paulo com todas as dezenas de lojas fotográficas importantes ali, não só a Fotótica, mas a Cosmos, a Stoke, que era uma empresa alemã, que era uma virada do século. Eu trato isso num livrinho que eu chamei de Papéis Efêmeros da Fotografia, onde eu reuni uma série de envelopes de todas essas lojas da virada do século até do século XIX para XX, até os anos 30, 40. Você tem ali um conjunto de lojas fotográficas, né? Lutz Ferrando, tal, que havia uma competição sadia, né? Mas quem se destacava no mundo da cultura e da arte era a Fotótica, né? A outra loja que era uma concorrência sadia, eu diria, é a loja Cosmos, né? Porque o Laszlo, agora fugiu o sobrenome, o Laszlo é o sobrenome de um húngaro que foi sócio do Desidério. E nos anos 30, com a questão da econômica mundial, tal, então o Desidério ficou com a Fotótica e o Janusz Laszlo, acho que é isso, montou a loja Cosmos, né? Na mesma rua, tal. Então eles vieram juntos
da mesma cidade. Então, existia uma concorrência sadia ali, né? Mas quando você olha para esse panorama, tanto dos anos 50, depois dos anos 60, 70, quando há uma popularização da questão da câmera fotográfica e tal, a única empresa que tinha uma atuação na cultura da fotografia, a cultura fotográfica, com a revista, com a galeria, com venda de livros, revistas importadas, etc., era uma preocupação do Thomas Farkas / Fotótica. Quando você fala da equipe, essa é a chave, né? O Thomas tinha um sentimento de família muito forte. Vide que os filhos, os netos estão todos na área, né? Então, se começa com o pai dele, ele depois segue de geração em geração. Então, esse sentimento, não estou falando de coisa piegas, família, não. É um sentimento de equipe, é um sentimento de grupo, é um sentimento de trabalhar em conjunto. O Thomas foi uma figura que não tinha nenhum tipo de individualismo, tá? Então, isso, eu acho que ajudou a fazer com que a fotótica realmente tivesse a força que ela teve, e que ainda hoje, quando você fala em fotótica, a fotótica ainda, enfim, tem lá o seu espaço. E no momento em que ele, com essa visão dele mais cultural e mais artística, ele somou à ideia de empresário essa questão mais cultural, e isso fortaleceu a fotótica, porque ela não era simplesmente um lugar de venda de câmeras, de negativo, de revelação e tal. Ela era um espaço também quase que de formação, de conhecimento de tecnologia, e isso foi fazendo com que a fotótica se fortalecesse. E com essa ideia de equipe. Ele tinha um braço direito, que eu não lembro agora o nome dele. Henrique Macedo. Isso. Que era assim, acho que, enfim, a mentalidade empresarial era Henrique, e não era o Thomas. Não que o Thomas não fosse, mas o Thomas permitia isso, né? E ele teve esse apoio importante no crescimento. Depois, assim, tem um genro que também, num determinado momento, entrou e começou a também ajudar a administrar e a desenvolver a fotótica, mas aí a fotótica já era fotótica. Enfim, quando ele entrou, ele só deu continuidade ao que já existia. Então, é isso, essa ideia de equipe, essa ideia de transformar um grupo trazer para perto a ideia de você criar uma família que te apoia, que apoia a ideia, o projeto e que vai junto. Aí as coisas ficam realmente mais interessantes e mais fortes. Mas... Só um comentário rápido. Muito bacana você estar fazendo pesquisa fotográfica. Eu acho que é muito importante. Tem algo complementar ao que o Eduardo, a uma das entrevistas que o Eduardo falou. Um pouquinho mais alto. Algo complementar ao que o Eduardo falou. Está funcionando ou não? Ou é minha voz que está aqui? Eu que já fui no 6º dia do Fujiola, talvez seja isso. Não é microfone, acho que sou eu. Peraí, eu falo assim, acho que fica melhor. Melhor? Melhor. Tem um livro que eu descobri durante a pandemia, que acho que saiu mais ou menos durante a pandemia, então ficou meio escondido, chama No Rastro do Cinema Novo, que tem algumas entrevistas bem interessantes com alguns dos personagens principais do cinema novo. Uma delas é do Capovilla. E na entrevista do Capovilla, eu fiquei muito surpreso ele conta a história do Brasil Verdade e da condição brasileira, mais ou menos da seguinte maneira. Ele conta que ele era repórter do Capô, de jornal aqui, se não me engano, Jornal da Tarde aqui em São Paulo, e veio o golpe de 64, e ele e um amigo, cujo nome
eu não me lembro agora, ficaram preocupados de serem presos. E um terceiro amigo falou, olha, não, tem um empresário de São Paulo que pode te ajudar a sair de cena um tempinho. E o Capô, na entrevista, falou, olha, esse empresário era um empresário da área de fotografia, chamado Thomas Farkas, que nos levou para uma casa em Ubatuba e nos reuniu lá e meio nos estimulou. Falou, não, e aí, um pouco para tirar da atenção do golpe e da perseguição, o que a gente vai fazer? Cara, me lembrou muito do Thomas. Me chamou a atenção, o Capô era um empresário em São Paulo, o Thomas. Então, essa imagem, eu acho que é um momento meio de transição da figura do Thomas. Ele se forma e se estabelece como um fotógrafo importante, né? Tem um período, eu acho que é 60 que ele assume a fotótica, é isso? Eu acho que nesse momento ele ainda não está completamente mergulhado na produção de cinema, mas também já não é um jovem fotógrafo, mas ele é o empresário da fotótica. E ele é filho único. Então, eu acho que talvez para a sua pesquisa seja legal nesse período entender, porque talvez seja o período que o Thomas mais seja a fotótica. Obrigado. Mais alguém, gente? Bom, se não tivermos mais nada, agradeço imensamente a todos vocês que estão aqui, aos nossos convidados, à mesa, ao espírito do Thomas Farkas, que realmente acho que ele não vai ser esquecido tão cedo. E convido vocês para a sessão, daqui a pouco, às 17 horas, do filme dirigido por Eduardo Escorel, sobre Antônio Cândido, que vai acontecer na Sala Grande Hotel. Obrigada. Até logo.